Que a graça do Espírito Santo permaneça com você hoje e que essa graça cubra com carinho o seu coração e o seu lar, do começo do dia até o fim. Por meio da mensagem deste canal, eu oro para que a sua vida seja cheia de gratidão e louvor, e para que as suas orações sejam respondidas por Deus. Quando você se inscrever, que a palavra de Deus desperte você a cada manhã. Quando você deixar o seu like, que o seu dia seja cheio de gratidão e paz. Se você escrever amém nos comentários, a sua oração subirá ao céu junto com este canal. Se você conhece alguém que precisa desta mensagem, compartilhe com essa pessoa. A graça se aprofunda quando é compartilhada. Não importa quão pesada a vida esteja. Quando você abrir os olhos pela manhã, não comece o dia com as preocupações deste mundo. Antes de pensar em como vai atravessar este dia, ou no que pode voltar a afligir você, coloque primeiro esta oração nos seus lábios. Queridos irmãos e irmãs, você já teve uma manhã assim? No instante em que abre os olhos, as preocupações invadem a sua mente, até parecer difícil respirar. Você se preocupa com dinheiro, você se preocupa com os seus filhos, você se preocupa com a sua saúde. Você se preocupa com os seus relacionamentos. Antes mesmo de o dia começar, o seu coração já está pesado. Às 5 da manhã, a diaconisa Suni Kim, em Haeundae, Busan, também se sentia assim. Ela já tinha mais de 60 anos. O marido estava doente. O negócio do filho mais velho ia mal. E ela mal conseguia se comunicar com a nora. Todas as manhãs, a primeira coisa que saía era um suspiro. Havia 30 anos que ela ia à igreja, mas a oração estava ficando cada vez mais distante. Ela não sabia o que dizer, nem se Deus realmente estava ouvindo. Tudo parecia pesado demais. Então, num culto de oração de madrugada no outono passado, o pastor lhe deu um incentivo bem simples. No momento em que você abrir os olhos, repita o Pai Nosso 3 vezes. Faça isso por apenas 20 dias. Ela começou sem pensar muito. A sua oração não precisa ser longa. Você não precisa falar bonito. Esta é a oração que o próprio Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. E ainda assim, muitas pessoas têm testemunhado que apenas repetir essa oração no instante em que acordavam todas as manhãs mudou o coração delas e mudou a vida delas em 20 dias. Depois de 3 semanas, a diaconisa Sun-hee disse isto: Pastor, é estranho. A minha situação continua difícil, mas o meu coração não se despedaça. As preocupações ainda se levantam, mas a oração vem à mente primeiro. Ao permanecer comigo nesta mensagem até o fim de hoje, eu espero que você guarde em silêncio no coração. Porque o Pai Nosso é tão poderoso e como você pode praticá-lo. Se hoje você está decidindo que vai se apegar a essa oração a partir de agora, inscreva-se agora e escreva amém abaixo deste vídeo, como a sua confissão de fé. Agora vamos passar por 7 pontos juntos, um de cada vez. Família da fé. Talvez você pense que não importa a hora do dia em que você ora, mas a Escritura fala da manhã como algo especial. A manhã não é apenas a hora em que um dia começa. A manhã é o tempo que define a direção do dia. Se você começa com preocupação no instante em que acorda, o seu dia inteiro vai seguir a correnteza da preocupação. Se o seu celular é a primeira coisa que você pega, o seu dia inteiro vai se encher do barulho deste mundo. Mas quando você levanta os olhos para Deus no instante em que acorda, o dono do seu dia muda. O Salmo 5:3 diz assim: Senhor, de manhã ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e espero com esperança. Porque Davi enfatizou a manhã? Desde os dias em que era pastor de ovelhas, Davi entendia como a manhã era importante. Se as ovelhas não fossem cuidadas ao amanhecer, o rebanho ficaria espalhado o dia todo. Mas quando o pastor as reunia pela manhã e lhes dava direção, o dia inteiro ficava mais seguro. A nossa vida é assim também. Quando reunimos o nosso coração diante de Deus pela manhã e deixamos que Ele defina a nossa direção, o dia inteiro muda. Mesmo do ponto de vista da ciência do cérebro, isso faz sentido. A nossa mente tende a usar a primeira coisa que absorve a cada manhã, como lente para entender o resto do dia.
A psicologia chama isso de efeito de preparação mental. Se você começa amanhã com as notícias, histórias negativas ficam girando na sua mente o dia todo. Se você começa amanhã com preocupação, tudo que você vê ao longo do dia passa a alimentar essa preocupação. Mas se você começa com o Pai Nosso e busca primeiro o reino de Deus, você passa a ver o mundo pelos olhos de Deus. A diácona Mi-kyung Park, de Gangnam, em Seul, costumava travar uma batalha toda manhã. Assim que o alarme tocava, ela pegava o celular primeiro. E-mail, notícias, previsão do tempo. Ela já saía esgotada antes mesmo de ir para o trabalho. Então, em abril do ano passado, ela começou a orar o Pai Nosso todas as manhãs. A primeira semana foi difícil. A mão dela insistia em alcançar o celular. Mas depois de 2 semanas, ela começou a perceber uma mudança. Ela se irritava menos no metrô a caminho do trabalho. Ela se machucava menos com o que os colegas diziam. E quando se passaram 20 dias, ela percebeu uma coisa. Não é que eu mudei. O centro de onde eu começo o meu dia é que mudou. A Escritura deixa isso bem claro. Mateus 6,33 nos diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Essa palavra primeiro importa. Primeiro no tempo, primeiro na ordem, primeiro na prioridade. Quando as primeiras palavras do seu dia não são dirigidas ao mundo, mas a Deus, a ordem do seu coração começa, em silêncio, a ser restaurada. É por isso, queridos irmãos e irmãs, que amanhã não é apenas a hora em que você abre os olhos. Amanhã é o momento em que você escolhe quem vai governar o seu dia, quem vai governar hoje. A preocupação vai governar, ou Deus vai governar. Essa escolha é feita nas primeiras palavras que você diz quando abre os olhos. Filhos de Deus, existem muitas maneiras de orar. Oração em voz alta, oração meditativa, oração por meio do louvor, oração de intercessão, oração com jejum. Então, por que o Pai Nosso? Porque há algo profundamente importante nessa oração. O Pai Nosso não é uma oração inventada pelo homem. É a oração que o próprio Jesus ensinou quando disse: vocês devem orar assim. Isso está escrito em Mateus 6:9-13. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, foi essa oração que ele lhes deu. E dentro dela, você encontra o essencial da vida: a soberania de Deus, o pão de cada dia, o perdão e os relacionamentos restaurados, a proteção contra a provação e o mal. Ela começa com as palavras: Pai nosso que estás nos céus. Deus não é um juiz distante. Ele é o Pai que nos ama. Quanta consolação existe nessa única frase. Mesmo que o mundo se afaste de mim, eu ainda tenho um Pai no céu que me ama. Santificado seja o teu nome. É uma confissão que honra a santidade e o governo de Deus. É uma oração que diz: não a minha vontade, mas seja feita a tua. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma oração pedindo que o reino de Deus venha a este mundo e venha também à minha vida. É a confissão de que Deus, e não eu, é o verdadeiro Senhor da minha vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É uma oração de dependência. Nós não levamos a Deus apenas as coisas grandes. Levamos o alimento de hoje, a roupa de hoje, as necessidades simples de hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que pecam contra nós. É a oração do perdão. Pedimos a misericórdia de Deus e, ao mesmo tempo, decidimos perdoar os outros. A restauração dos relacionamentos está escondida nessas palavras. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É uma oração pela proteção de Deus em meio à batalha espiritual. Nós somos fracos, mas Deus é forte. A diaconisa Yang Jiali, do distrito de Suseong, em Daegu, chegou a um ponto em que a oração parecia bloqueada. Depois de perder o marido e passar a viver sozinha, ela já não sabia mais o que dizer.
Tudo o que conseguia repetir era: Senhor, eu estou sozinha. Então, um dia, na oração da madrugada, o pastor disse: quando a oração parece bloqueada, o Pai Nosso se torna a estrutura da sua oração. A partir daquele dia, ela se agarrou ao Pai Nosso. No começo, ela apenas o recitava. Mas depois de um mês, cada linha da oração começou a ganhar vida. Quando ela confessava: Pai Nosso que estás nos céus, um consolo tomava conta dela. Ela não estava sozinha. Quando ela orava: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ela experimentava o Deus vivo, que ainda estava cuidando dela naquele mesmo dia. Quando ela orava: perdoa-nos os nossos pecados, ela percebeu que aos poucos estava deixando ir a dor que ainda carregava em relação ao marido, por ele ter partido deste mundo primeiro. Um dia ela sussurrou para si mesma: você foi primeiro, e isso me feriu muito. Eu senti como se você tivesse me deixado para trás, mas agora está tudo bem. Mesmo quando as palavras não vêm, essa oração nos traz de volta à presença de Deus. Quando a oração fica limitada apenas às nossas próprias palavras, ela pode ficar presa dentro dos limites dos nossos pensamentos. Mas quando oramos a oração que Jesus nos ensinou, começamos a orar a partir do ponto de vista de Deus. Há registros que mostram que os crentes da igreja primitiva faziam essa oração 3 vezes por dia. De manhã, ao meio-dia e à noite, eles se colocavam diante de Deus por meio do Pai Nosso. Há 2000 anos, incontáveis crentes têm encontrado Deus por meio dessa oração. Na prisão, à beira de um leito de enfermidade, no campo de batalha. O Pai Nosso tem consolado o povo de Deus em todo lugar. Por que o Pai Nosso? Porque o próprio Jesus o ensinou. Porque ele contém a vida inteira. Porque, mesmo quando faltam palavras, essa oração nos leva de volta para Deus. Queridos irmãos e irmãs, agora deixe-me compartilhar a parte mais importante, como praticar isso de verdade. Muitas pessoas ouvem que devem orar o Pai Nosso, mas não sabem exatamente como fazer isso. Se alguma coisa for complicada demais, você não vai continuar fazendo. O método precisa ser simples se você quiser continuar por 20 dias. O que vou compartilhar agora é uma forma que centenas de crentes realmente praticaram por 20 dias e acharam proveitosa. Você não precisa de nenhum material especial. Você não precisa de um lugar especial. Você pode começar exatamente onde está, no exato momento em que abrir os olhos. Aqui está o primeiro passo. Quando você acordar, não pule da cama imediatamente. Fique onde está e acalme a sua respiração. Puxe o ar profundamente e solte devagar. Não tenha pressa. O mundo pode apressar você, mas Deus espera por você. Aqui está o segundo passo. Ore o Pai Nosso uma vez, devagar. Você pode falar em voz alta ou orar em silêncio no seu coração. O que importa é que você pare em cada frase, enquanto a ora devagar. Quando você disser, Pai Nosso que estás nos céus, pare por um momento. Sinta o que significa que Deus realmente é o seu Pai. Quando você disser, santificado seja o teu nome, pense na grandeza de Deus. Quando você disser, venha o teu reino, peça que o reino de Deus venha para a sua vida hoje. Quando você disser, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, coloque nas mãos de Deus as necessidades deste dia. Quando você disser, perdoa-nos os nossos pecados, pense em alguém que você precisa perdoar. Quando você disser, não nos deixes cair em tentação, peça a proteção de Deus nas lutas que você vai enfrentar hoje. Aqui está o terceiro passo. Repita a mesma oração 3 vezes. Por que 3 vezes? A primeira é a confissão dos seus lábios. A segunda é a confissão do seu coração. A terceira é a confissão do seu espírito. Quanto mais você a repete, mais profundamente a oração desce. Não tenha pressa. Repita devagar 3 vezes, demorando-se em seu significado. Aqui está o quarto passo. No final, acrescente apenas mais uma frase. Senhor, eu entrego este dia nas tuas mãos. Isso basta. Quanto tempo isso leva? Mesmo fazendo devagar, 5,
a 10 minutos bastam. O diácono Minsu Choi, de Bupyeong, em Incheon, acorda às 4h30 da manhã para abrir a sua loja. Ele sempre começava o dia correndo. No instante em que acordava, lavava o rosto, se vestia e saía correndo pela porta. Em agosto do ano passado, ele começou essa prática matinal do Pai Nosso. No começo, parecia perda de tempo. Em 5 minutos, ele poderia ter feito mais coisas, mas depois de 2 semanas, aconteceu algo surpreendente. Os dias dele pareciam menos corridos. A quantidade de tempo não tinha mudado, mas o coração dele já não vivia naquela pressa. A maneira como ele tratava os clientes começou a mudar. Ele ficava menos irritado. Depois de 3 semanas, ele disse isto: eu dei 5 minutos a Deus e ele me devolveu as 24 horas inteiras. O método é simples assim, mas o efeito é impressionante. No momento em que abrir os olhos, ore o Pai Nosso 3 vezes, bem devagar, pensando no seu significado. Depois acrescente mais uma frase: Senhor, eu entrego este dia nas tuas mãos. Isso é tudo. Não se esqueça disso. O que é complicado é difícil de manter. O que é simples vira hábito. O Senhor não está pedindo um ritual complicado. Ele está procurando um coração sincero. Filhos de Deus. Existe sabedoria prática e também espiritual nesses 20 dias. Vamos pensar primeiro no lado prático. A ciência do cérebro nos diz que novos hábitos precisam de repetição para se firmar. O tempo exato varia de pessoa para pessoa, mas muita gente fala de 21 a 66 dias. Ainda assim, quando você chega perto dos 20 dias, um novo padrão começa a se formar no cérebro. Nos primeiros dias, você faz isso por decisão e esforço. Talvez você não sinta nada. Pode parecer mecânico, como se você estivesse apenas repetindo palavras. Está tudo bem. Isso é normal. A sua mente está aprendendo um novo padrão. Depois de 1 semana, começa a ficar um pouco mais familiar. Depois de 2 semanas, se você não ora pela manhã, alguma coisa começa a parecer faltando. E quando você se aproxima de 3 semanas, por volta do 20º dia, começa a perceber algo. A oração vem à mente antes da preocupação. A psicologia chama isso de automatização. No começo, você precisa fazer isso de propósito. Mas depois de 20 dias, o seu corpo começa a responder quase sozinho. Espiritualmente também, 20 dias têm significado. Na Escritura, 3 semanas muitas vezes se tornam um tempo lembrado de mudança. Em Daniel 10, Daniel jejuou e orou por 3 semanas, e então um anjo apareceu e lhe trouxe a resposta de Deus. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você dispôs o seu coração a compreender e a se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. 3 semanas podem se tornar um tempo de avanço espiritual. A diaconisa Jeon Hee Kim, do distrito de Gwansan, em Gwangju, lutava contra a diabetes havia 15 anos. Mesmo com remédio, a glicose dela não se estabilizava bem. Sempre que o estresse aumentava, os números subiam junto. O médico lhe disse: tente manter a mente em paz. Mas como alguém pode simplesmente decidir ficar calmo? Em julho do ano passado, ela começou a orar o Pai Nosso todas as manhãs. Na primeira semana, nada mudou. A glicose continuava igual. O coração continuava igual, mas ela não desistiu. Depois de 2 semanas, pequenas coisas começaram a mudar. Quando ela media a glicose pela manhã, antes ela subia e descia por dentro a cada número. Agora, as primeiras palavras que saíam da boca eram: Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos. No dia em que completou 3 semanas, ela foi ao hospital. O médico olhou surpreso e perguntou: o que aconteceu? A sua glicose está muito mais estável. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela não tinha mudado o remédio. Ela não tinha mudado a alimentação. Ela simplesmente havia repetido o Pai Nosso todas as manhãs por 20 dias. Quando o coração muda, o corpo também responde. 20 dias são tempo suficiente para que os hábitos do coração comecem a se formar. Se você não sentir nada nos primeiros dias, está tudo bem.
Deus ainda está trabalhando em lugares que você não pode ver. Então, depois de 2 semanas, o ar da manhã começa a parecer diferente. O seu coração fica mais firme. Mesmo quando a preocupação se levanta, ela já não abala você da mesma forma. E, no 20º dia, você se percebe orando quase automaticamente. O começo de uma vida transformada não é uma situação transformada. É um centro do coração transformado. 20 dias são tempo suficiente para que esse centro comece a mudar. Se o período for curto demais, as raízes não se aprofundam o bastante. Se parecer longo demais, as pessoas ficam com medo de começar. 20 dias são curtos o suficiente para começar e longos o suficiente para experimentar uma mudança real. Então, se você está ouvindo hoje, entregue a Deus esses 20 dias. Você começará a ver como Ele muda as suas manhãs. Família da fé. Talvez esta seja a pergunta que você está fazendo agora. Será que realmente vai haver mudança? O que de fato acontece quando você repete o Pai Nosso por 20 dias? Nos últimos 2 anos, eu encontrei mais de 200 crentes que praticaram essa oração. E quando reúno os testemunhos deles, 5 mudanças aparecem de novo e de novo. Primeiro, o coração fica menos abalado. Esse foi o testemunho que mais ouvi. Por alguma razão, o meu coração já não se abala como antes. A situação é a mesma, mas a resposta é diferente. Coisas que antes teriam tirado o sono a noite toda, agora levam a pessoa a orar e depois dormir. Emoções que antes se arrastavam por dias, agora começam a ser curadas muito mais rápido. A diácona Sujin Jung, do distrito de Nam, em Ulsan, uma professora de ensino fundamental de 48 anos, vivia sob estresse por causa das reclamações dos pais dos alunos. Quando chegava uma reclamação, aquilo ficava com ela por uma semana. Ela não conseguia dormir. Ela perdia o apetite. Nada prendia a atenção dela. 3 semanas depois de começar essa oração da manhã, chegou outra reclamação. Antes, o coração dela teria despencado, mas desta vez foi diferente. Ela disse em silêncio: mais uma coisa difícil chegou. Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos. Essas palavras saíram automaticamente. Naquela noite, para a surpresa dela, ela dormiu. Na manhã seguinte, ela se levantou depois de repetir o Pai Nosso 3 vezes. O problema ainda estava lá, mas o coração dela estava em paz. Segundo, o dia parece menos pesado. Muitas pessoas dizem o seguinte: o dia já não parece tão pesado. O trabalho é o mesmo, mas surge força para carregá-lo. Como a Escritura diz, a força vem na medida dos dias que nos são dados. Quando você coloca o dia nas mãos de Deus logo pela manhã, Deus realmente assume esse dia. Terceiro, a ira começa a parar antes de dominar tudo. Essa é uma das mudanças mais surpreendentes. Antes, quando a raiva subia, a pessoa não conseguia freá-la. Agora, no exato momento em que a raiva começa a subir, algo com suavidade pisa no freio. As palavras de Tiago 1,19 se tornam reais. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. A diaconisa Myung-suk Oh, do distrito de Wonsan, em Jeonju, não tinha um bom relacionamento com a nora. Não importava o que a moça dizia, aquilo a feria. As palavras dela foram ficando mais duras e as discussões aconteciam com frequência. Então ela começou essa oração da manhã do Pai Nosso. Uma parte em especial atravessou o coração dela. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que pecam contra nós. Todas as manhãs ela confessava diante de Deus que perdoaria a nora. No começo parecia algo formal, mas depois de 20 dias, a maneira como ela havia realmente começou a mudar. Mesmo quando a nora falava do mesmo jeito de antes, a raiva já não subia da mesma forma. Em vez disso, o primeiro pensamento que vinha era: essa moça também deve estar carregando a própria dor. Quarto, a maneira como tratamos as pessoas começa a mudar. Quando oramos o Pai Nosso, confessamos todos os dias: Pai Nosso, não apenas meu Pai,
mas nosso Pai. A pessoa que está ao meu lado também é filha de Deus. Essa percepção muda a forma como tratamos as pessoas. Quinto, Deus começa a aparecer perto. Essa é a mudança mais importante de todas. Deus já não parece alguém distante. Ele começa a parecer o Pai que está bem ao seu lado. A oração deixa de parecer um dever e passa a parecer uma conversa. O culto deixa de parecer uma formalidade e passa a parecer um encontro. O diácono Sheo Suli, de Hyundai, Busan, um servidor público de 59 anos, frequentava a igreja havia 30 anos, mas Deus não parecia real para ele. Ele dizia que cria, mas havia momentos em que até se perguntava se Deus realmente estava ali. Então ele começou a orar o Pai Nosso todas as manhãs. No começo, Pai Nosso que estás nos céus. Parecia ser apenas palavras, mas repetindo isso dia após dia, numa manhã as lágrimas começaram a cair. Deus é mesmo meu Pai. O coração dele ardia dentro dele. Pela primeira vez em 59 anos, Deus pareceu real. Milagres nem sempre caem do céu de repente. Mas quando o coração muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, os relacionamentos mudam. E a vida realmente muda. Essa mudança começa com essa oração. 20 dias são pouco, mas são suficientes. São suficientes para começar a experimentar mudança. Queridos irmãos e irmãs, deixe-me falar com sinceridade. Não é fácil fazer isso perfeitamente todos os dias por 20 dias. Em alguns dias você pode esquecer. Em alguns dias pode estar cansado demais e levantar sem pensar. Em alguns dias podem surgir coisas urgentes e você pode acabar não fazendo. Está tudo bem. Não deixe a culpa esmagar você. Deus não está pedindo perfeição. Ele está procurando um coração sincero. Se você falhar um dia, não precisa começar tudo de novo. Apenas comece outra vez na manhã seguinte. O que importa não é perfeição. O que importa é direção. O que importa é um coração voltado para Deus. Oséias 6,3 diz: conheçamos o Senhor, prossigamos em conhecê-lo. A sua vinda é certa como um amanhecer. Repare nessas palavras: prossigamos. Não sejamos perfeitos. Prossigamos. Caia e levante de novo. Esqueça e comece outra vez. Tenha vontade de desistir e ainda assim se segure mais uma vez. É isso que significa prosseguir. A diaconisa Yang Park, do distrito de Seobuk, em Cheonan, começou essa prática matinal do Pai Nosso, mas falhou depois de apenas 3 dias. Ela havia trabalhado até tarde na noite anterior, dormiu além da hora e não ouviu o alarme. Saiu correndo para o trabalho. Naquela noite, a culpa tomou conta dela. Eu sabia que não conseguiria fazer isso. Eu não aguentei nem 3 dias. Ela já estava pronta para desistir. Mas, na oração da madrugada, o pastor disse algo que atravessou o coração dela. Deus não conta quantas vezes caímos. Ele vê quantas vezes nos levantamos de novo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Na manhã seguinte, ela começou outra vez. Dessa vez, conseguiu fazer por 11 dias seguidos. Depois falhou de novo. Ela estava visitando parentes no fim de semana e, naquele ambiente diferente, esqueceu. Mas dessa vez, em vez de se afogar na culpa, ela simplesmente começou de novo. E, mesmo com esses dias perdidos no meio, ela completou um mês inteiro. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa continuar olhando na direção certa. Deixe-me dar a você algumas ajudas práticas. Primeiro, coloque um alarme. Dê a ele este nome: Pai Nosso. Que essas palavras sejam a primeira coisa que você veja ao acordar. Segundo, deixe um bilhete ao lado da cama. Escreva em letras grandes: Pai Nosso 3 vezes ao acordar. Terceiro, faça isso com alguém. Assuma esse desafio de 20 dias, com um familiar ou um amigo. Mesmo que tudo o que vocês façam seja mandar uma mensagem curta toda manhã dizendo: eu fiz. Isso ajuda. É mais fácil continuar junto do que sozinho. Quarto, mantenham um registro. Marquem um calendário. Um círculo quando você fez. Um espaço em branco quando não fez.
Ver isso diante de você pode fortalecer a sua decisão. Quinto, não se condene. Se você falhar um dia, apenas diga: Senhor, hoje eu falhei, mas amanhã vou começar de novo. E siga em frente. Deus conhece a nossa fraqueza. Hebreus 4,15 diz que não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Jesus entende a nossa fraqueza. Ele sabe que não somos perfeitos. É por isso que Ele nos dá graça. Está tudo bem se você oscilar. Está tudo bem se você falhar um dia. Apenas comece de novo. O importante é não desistir. Esses 20 dias não são uma linha de chegada. Eles são um caminho. Não 20 dias perfeitos, mas 20 dias voltados para Deus. Filhos de Deus. Agora chegamos ao sétimo e último ponto. Essa é a mensagem mais importante de todas. Comece hoje. Se você disser que vai fazer amanhã, amanhã talvez nunca chegue. Se disser que vai começar na próxima segunda-feira, a próxima segunda vai trazer outra desculpa. Não espere condições melhores. Comece agora mesmo do jeito que você está. Tiago 4,14 nos lembra. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Nós não conhecemos o amanhã, nem sabemos se amanhã virá. Então faça hoje o que você pode fazer hoje. Se você está ouvindo esta mensagem agora, este é o tempo de Deus para você. Você não clicou neste vídeo por acaso. Deus trouxe você até aqui. Não importa se agora não é amanhã. Quando esta mensagem terminar, comece na próxima manhã em que você abrir os olhos. Não complique. Não tente fazer isso perfeitamente. Apenas repita o Pai Nosso. No instante em que abrir os olhos, ore-o 3 vezes. Depois diga: Senhor, eu entrego este dia nas tuas mãos. Isso é tudo. O diácono Yang Soo Kim, de Wuchang, em Changwon, um homem de 63 anos, vinha lutando com um vazio depois da aposentadoria. Em setembro do ano passado, ele começou essa oração. No começo ele pensou: o que poderia mudar na minha idade? Ainda assim, decidiu tentar. E, depois de 20 dias, ele se surpreendeu. Ele passou a esperar com alegria pelo momento de acordar. Uma alegria nascia dentro dele e dizia: hoje eu vou encontrar o Senhor de novo. Pela primeira vez desde que se aposentou, os dias dele voltaram a ter sentido. E agora, 1 ano depois, ele está dirigindo a oração no culto da madrugada. Eu nunca imaginei que pudesse mudar assim. O Pai Nosso mudou a minha vida. Começar já é metade da batalha. Em vez de gastar mais tempo pensando, apenas comece. Não existe preparação perfeita. Não existe momento perfeito. Este é o momento. Provérbios nos diz para não falar: volte amanhã e eu lhe darei, quando você já pode fazer isso hoje. Então não adie. Faça hoje o que você pode fazer hoje. Comece a mudar as suas manhãs hoje. 20 dias não são muito tempo. São apenas umas 3 semanas. Dê a Deus essas 3 semanas. E então veja o que acontece com a sua vida. Tome sua decisão agora. Diga no seu coração: a partir de amanhã de manhã, eu vou começar o Pai Nosso. E então comece de verdade. Deus está esperando o seu pequeno ato de obediência. Quando você dá um passo em direção a Ele, Ele se aproxima de você com graça. Queridos irmãos e irmãs, hoje caminhamos juntos por 7 pontos. Primeiro, vimos por que precisa ser de manhã. Amanhã é o tempo que define a direção do dia. Quando você levanta os olhos para Deus no instante em que acorda, o dono do seu dia muda. Segundo, aprendemos por que deve ser o Pai Nosso. Foi o próprio Jesus quem o ensinou, e nele está a plenitude da vida. Terceiro, aprendemos exatamente como praticá-lo. No instante em que você acordar, ore o Pai Nosso 3 vezes, bem devagar, pensando no seu significado. Depois acrescente uma frase simples: Senhor, eu entrego este dia nas tuas mãos. Quarto, entendemos por que 20 dias importam. 20 dias são tempo suficiente para que os hábitos do coração comecem a se formar e para que a mudança espiritual crie raízes. Quinto, vimos que mudanças começam a aparecer. O seu coração se abala menos. O dia parece menos pesado.
A ira desacelera. A maneira como você trata as pessoas muda. Deus parece perto. Sexto, aprendemos o que fazer quando você tropeça. Você não precisa ser perfeito. Se falhar um dia, comece de novo. Tudo o que você precisa é da direção certa. Sétimo, fomos desafiados a começar hoje. Não adie para amanhã. Decida agora e comece na próxima manhã. Lembre-se dessas 7 coisas e viva cada uma delas. 20 dias são pouco, mas esses 20 dias podem mudar a sua vida. Senhor, guarda as manhãs de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem e derrama a tua paz sobre os corações que foram abalados, sobre cada vida que se apegar a essa oração por 20 dias. Concede mudança visível e cura profunda no coração. Quando abrirem os olhos amanhã de manhã, faze o Pai Nosso subir primeiro aos seus lábios. E ao longo dessas semanas, dá-lhes a graça de não soltar essa oração. Senhor, faze com que uma pequena obediência produza uma grande mudança. Levanta os corações que desmoronaram e restaura a paz que foi perdida. Sobre todos os que começarem essa oração, que a tua presença esteja com eles todas as manhãs, que a tua paz permaneça com eles durante todo o dia e que a tua proteção os conduza até a noite. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se você vai se apegar a essa oração comigo por 20 dias, deixe nos comentários as palavras: eu digo amém. Quanto mais pessoas começarem juntas, mais força vamos dar uns aos outros. Se esta mensagem ajudou você, apoie o canal com a sua inscrição e o seu like. E por favor, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa oração. Deus certamente cuidará do seu dia. Quando a sua manhã muda, o seu dia muda. Quando o seu dia muda, a sua vida muda. E essa mudança começa amanhã de manhã. Vamos começar juntos. Que a graça de Deus esteja com você. Amém.